Bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós estaremos tratando no nosso programa sobre política local, sobre as eleições, sobre, na realidade, o que se espera de mudanças para os próximos anos e quais são realmente os grandes problemas que estamos enfrentando em nossa cidade. Para isso, nós tivemos assim, a honra de ter o Dr. Elson Ribeiro, professor, comentarista político, cientista político e que já atua em nossa cidade há muitos anos. Junto comigo está o Guilherme, que também tem a mesma formação que o Dr. Elson, ambos são doutores em ciências políticas, né, na área de sociais, sendo que o Dr. Elson fez o seu curso na França e o Guilherme fez na PUC de São Paulo. Então, inicialmente, eu passo a palavra ao Dr. Elson para que ele mesmo faça e acrescente algo sobre a sua formação. Bem, eu dou um oi para quem está acompanhando o podcast. Uma satisfação, Nazaré, estar aqui ao teu lado. Eu sou fã da doutora Nazaré Mota, fã de carteirinha. Obrigada. E eu já começo citando uma pensadora que eu gosto muito, que é a Simone de Beauvoir, e eu acho que ela tem um livro chamado O Segundo Sexo. E lá, né, no Segundo Sexo, ela diz, de forma metafórica até, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, pela história, pela luta, e eu acho que você representa isso, Nazaré. E está ao lado do Guilherme, teu filho, uma pessoa muito querida também, que as conversas sempre fluem. O melhor, eu diria que foi o bate-papo anterior, totalmente informal, muito divertido. Qualquer dia pensa em colocar aí os bastidores. Os bastidores, né? Vão ser bem divertidos. Então, satisfação estar aqui com vocês dois. Tá, muito obrigada. Passo a palavra então para o Guilherme, para ele dar início e sequência na nossa conversa, no nosso debate. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? É um prazer ter você hoje aqui, Elson. E a gente vai falar muito sobre política, a gente está na véspera das eleições, né, municipais, e tem uma série de assuntos muito interessantes para a gente conversar hoje, não é? E eu começo aqui essa conversa, né, falando um pouco sobre algo que me incomoda, não é? Que é o fato de que a gente está há 40 anos, né, praticamente vai fazer 40 anos que a gente vive na democracia, né, que a democracia voltou para o Brasil. E falando aqui num aspecto local, apesar disso, né, de sermos democráticos e poder, digamos assim, a população pode eleger seus representantes, digamos que o poder pertence ao povo, né, de acordo com toda essa teoria democrática, mas existe uma população aqui em Manaus que continua a própria sorte ainda, 40 anos depois, né. Eu gostaria de saber, né, quem são eles, quem é essa população, se você pode compartilhar aí com... Guilherme, tem um livro, infelizmente não foi traduzido para o português, mas eu gosto muito de um autor contemporâneo nosso, chamado Pierre Rozin Vallon. O título do livro é La Démocratie Inachevée, uma tradução literal seria A Democracia Inacabada. Nesse livro, o Rozin Vallon tenta mostrar que a democracia ela necessita ser reconstruída o tempo todo. Tem alguns valores que se incorporam à nossa vida e eles não podem ser deixados de lado, e esses valores vão se aperfeiçoando no decorrer da nossa existência, né? Quando você fala de 40 anos, eu diria que são 40 anos de uma tentativa de um aperfeiçoamento democrático, porque o simples fato de votar não significa que você está numa democracia. Às vezes tem direcionamentos. O sufrágio nosso, ele se diz universal, ele ainda tem alguns excludentes, e de repente você consegue selecionar, você consegue formar. Eu diria que a nossa democracia ela se avizinha muito de uma plutocracia. Se você tirar foto dos parlamentos, a grande maioria tem poder aquisitivo, a grande maioria, a foto das 5.600 câmaras municipais Brasil afora, Câmara de Vereadores, é homem branco, Guilherme. Você vai ver poucas mulheres, pouca gente sem ser branca, pouca gente sem ser de poder aquisitivo alto. E aí cai no teu questionamento, quem são essas pessoas? O Brasil tem hoje cerca de... os números não são bem exatos, mas para a gente arredondar, 16 milhões de miseráveis. Essas pessoas, há 40 anos atrás, elas não eram assistidas, continuam não sendo assistidas.
Muitas vezes nas eleições é um charme tirar uma foto ali com elas e tal, aparecer carregando uma criancinha famélica, ganha a Ibope. Logo depois parece que são esquecidas, né? Então, junto a isso, tem um grupo imenso. Se você pegar, Guilherme, Nazaré, eu acho isso vergonhoso. Eu citei, Nazaré, o teu percurso, que é digno de aplauso, e você está acompanhada de valorosíssimas mulheres. E aí é triste, Guilherme, quando você pega e compara o parlamento, vamos pegar o Congresso Nacional, tá? E a gente pode pegar as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, quando você compara o Brasil com qualquer país da América, do Canadá ao Chile, você pode pegar aí a Jamaica, Cuba, pode pegar a Venezuela, a Costa Rica, o México, nós temos infinitamente menos mulheres nos parlamentos do que esses países. Então, mulheres excluídas, as pessoas que às vezes são invisíveis de profissões não tão desvalorizadas também excluídas. Eu diria, Guilherme, que a nossa democracia ainda exclui muitas pessoas, né? Um dos desafios dessa reconstrução que tem que ser cotidiana é tentar a inclusão. E isso acho que vai ser uma batalha muito longa. Eu também acho. Eu acho que não é fácil mudar a forma como se vê e como se coloca a mulher ainda nesta sociedade que nós poderíamos dizer democrática, moderna, antenada com todo mundo. Sim. E lá está a mulher ainda exercendo, vamos dizer assim, funções, né, em que na maioria das vezes ela é altamente discriminada por ser mulher. Sim. Que dirá quando ela pertence a determinadas etnias, em que aí ela é muito mais discriminada. Sim. E eu concordo com você, nós temos uma luta grande por ainda muito tempo para que a gente possa mudar alguma coisa, apesar dos esforços legislativos. Não tem a menor dúvida. Guilherme, Nazaré, olhem só, o Brasil tem arredondando 5.600 cidades. Tem um pouco mais de 300 cidades que não tem nenhuma mulher na Câmara de Vereadores. Se isso não for vergonhoso, eu não sei. Sabendo que a população é meio a meio, um pouquinho mais de mulher, né? Acho que 1%, Sim. Não chega a 2% a mais de mulheres. Mas você ter de 5.600 cidades, um pouco mais de 300 cidades que não tem nenhuma mulher no parlamento, e aí a gente chega, para não falar do quintal do vizinho, a gente chega à nossa casa. Manaus, uma grande cidade, 2.100.000 habitantes, uma Câmara de Vereadores robusta, 41, menos de 10%. São mulheres. Na Assembleia parece, né, que são 4? A Assembleia são 5, é um pouquinho mais, mulheres. São 24 deputados, né? Sim. Mas a Câmara de Vereadores de Manaus, 4 mulheres, são 41, menos de 10%. Quando você vai ver Brasil afora, o Congresso Nacional não tem 15% de mulheres. Então, Guilherme, olha só, como uma questão de gênero já exclui pessoas também, né? Sim. Me lembra muito essas reflexões que existem hoje, né, dos teóricos, dos intelectuais, sobre o estrutural. O racismo estrutural, algo que a gente diz que é estrutural, é como se fosse assim. A gente tem uma democracia na teoria, mas a questão estrutural ainda dificulta. Não é porque a gente tem uma democracia, mas como convencer essas pessoas que estão na democracia da diversidade, de aceitar a diversidade, Sim. da importância da diversidade. Sim. Esse teu comentário me fez pensar. E um detalhe, Guilherme, que bom, porque a democracia ela não pede, ela exige o respeito ao diverso. Claro. Sem respeito ao diverso, você não pode dizer que é a democracia, né? Não adianta ter uma lei Sim. aprovada, uma Constituição que diga, né? É um trabalho de subjetividade, de construção social, Sim. digamos assim. O que você falou também me deixou pensando, viu, professora, também, é a questão do Milton Santos, que a professora gosta muito desses estudos, do Milton Santos, que tem essa pegada um pouco Foucaultiana também, né? Um geógrafo Sim. brasileiro, né? Sim. Infelizmente já faleceu, mas falava sobre o termo cidadania mutilada. Não é? Perfeito, com certeza. Por quê? Porque a gente, às vezes, Nazaré, e eu estou chamando de Nazaré porque é uma querida amiga que eu tenho, é a doutora Nazaré, uma querida amiga que eu tenho muito carinho. Eu aqui sou a Nazaré. Quando você vai ver, quando o Milton toca nessa questão da cidadania mutilada, porque as pessoas, às vezes, reduzem o cidadão ao eleitor. E ele vai muito além disso, né? A cidadania vai muito além de você... Eu acredito que dia 6 de outubro agora, essa semana,
o fato de votarmos é um exercício da cidadania digno de aplauso. Mas, pelo amor de Deus, não é o único. E a gente não pode reduzir o exercício da cidadania ao voto apenas. Né? A gente espera que, pelo menos, ao exercer esta cidadania, as pessoas pensem, não é? A gente tenta buscar que as pessoas pensem antes de votar. A gente tem muitos assuntos para hoje, né? Mas, assim, se me permitem só fazer mais uma reflexão, seria o seguinte, né? A cidadania mutilada, né? A falta de acesso, por exemplo, aí me faz pensar Manaus, já que a gente está focando hoje, nessa discussão de hoje, na localidade. Na né? localidade. Veja lá, a gente está no meio da Amazônia, não é? A gente tem esse meio ambiente, e onde é que o indivíduo aqui em Manaus, né, o cidadão, tem acesso à praia? Né? De 40 quilômetros de orla, é um pedacinho de 2 quilômetros, 3, que chama Ponta Negra, mais nada, né? Então, olha essa cidadania mutilada aí, né? Sim, com certeza. E aí você vê, nós temos centenas, só na área urbana, cerca de 36 igarapés. Se tivesse política pública, a gente teria várias praias vários lugares de lazer limpos, balneários, que as pessoas pudessem ter. O próprio meio ambiente acesso, em si, né? O acesso a isso. Nessa questão, eu nunca me esqueço do que nos aconteceu na epidemia. Foi o estado onde mais morreram pessoas. E foi muito triste. Sim. E será que, se fôssemos enfrentar a mesma situação hoje, nós já teríamos, pelo menos, um planejamento para uma crise? Será que nós crescemos de alguma forma para proporcionar um melhor acesso à saúde à nossa população? Será que estão os nossos candidatos preocupados com isso? Eu diria que tem alguns... primeiro, a gente tem hoje 7 candidatos disputando a Prefeitura de Manaus, né? E nós temos cerca de 850, um pouquinho menos, de pessoas pleiteando uma das 41 vagas da Câmara de Vereadores. Eu quero crer que, e eu tenho certeza que no meio desses 7 e desses 850 tem pessoas preparadas, de boa fé, né? Sim. Eu adoraria que a ideia delas pudesse ecoar de fato. Isso nem sempre a gente vê. Né? Sim. Você sabe que eu queria agora levar a gente para um outro detalhe que tem a ver também com isso, com a localidade, que são os principais problemas da cidade. Eu acho que quem mora aqui sabe, mas talvez um olhar com mais cuidado vai demonstrar que existem alguns problemas estruturais graves na nossa cidade, né? Então, na verdade, quais são os principais problemas da cidade? Que problemas são esses? Não é? Se eles estão próximos de serem resolvidos? Principalmente, se eles estão entrando na agenda desses políticos que estão indo para a eleição. Guilherme, eu diria que a gente tem que, antes, refletir sobre um ponto sui generis que toca a Manaus. Eu vou pegar como exemplo o lugar onde você fez os teus estudos de pós-graduação, de doutoramento. Foi São Paulo, né? Certo. São Paulo, capital São Paulo. Se você pegar, vamos sair do Rio Grande do Sul subindo. Se você pegar Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, você pega Florianópolis, em Santa Catarina, você pega Curitiba, no Paraná, pode pegar aí as capitais. Sabe o que você vai ver o que é sui generis de Manaus? Manaus é a única capital, aqui tem 2.100.000 habitantes, que tem mais do que a metade da população do estado. Manaus, sim, Guilherme, é uma cidade-estado. Né? Se você pegar São Paulo, capital, que é a maior cidade do Brasil, não chega a ter 30% da população de São Paulo. Se você pegar Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, sim, Belo Horizonte, capital de Minas, não chega a ter 40% da população. Existe um equilíbrio, né? Existe um equilíbrio. Manaus não. Manaus tem um pouco mais de 52% da população do Amazonas. Então, os problemas aqui se avolumam. E se você pegar esse crescimento populacional, ele veio eu diria, de 30, 40 anos para cá, e a cidade cresceu sem infraestrutura. Se nós andarmos pelos bairros, não precisa nem pelos bairros, a gente está aqui, né, no Pode Tudo, nós estamos num bairro nobre. A gente está em Adrianópolis. Se você for ver, tem áreas totalmente fora de padrão. O próprio bairro não respeitou os igarapés
foi construído por cima. Então, e quando você vai mais para a periferia, você não vê nenhum respeito, calçadas de 50 centímetros, outras de 1 metro, você não vê nenhuma estrutura. Então, e aí, múltiplas invasões, que as pessoas não tinham políticas públicas para morar, invadiam, e essas invasões eram corroboradas quando elas davam o nome de um político. Então você botava invasão fulano de tal, invasão fulano de tal, o prefeito se calava, batia palma, tem até com o meu nome, né, um bairro com o meu nome, e aí Manaus foi crescendo dessa forma. Né? Então, e um detalhe, Guilherme, Nazaré, e você que está nos prestigiando agora, se você pegar a área, a metragem quadrada de Manaus é imensa. Não é tão menor do que São Paulo, capital, não. Manaus é extremamente espraiada, ela é horizontalizada. Qualquer cidade horizontalizada com a população que nós temos multiplica a dificuldade de serviços. Você tem que ter mais esgoto para levar água, você tem que ir mais longe para levar energia elétrica mais longe. Então, tudo isso, eu diria que Manaus se diferencia de forma negativa, infelizmente, né, das demais capitais por ser uma cidade-estado. E aí a gente tem que pensar em Manaus com essa característica sui generis e saber que nem sempre dá para ter soluções sulistas para a realidade manauara. Né? Sim. E você acha que os candidatos aí... Pois é, eu entendo que eu tenho acompanhado as discussões. Nós temos nessas eleições, Guilherme, 29 partidos juntando as federações. Né? Eu diria que em todos esses partidos tem pessoas decentes e que estudaram a cidade. Outros estão ali, né? Estão ali pegando a carona infelizmente, a nossa estrutura organizacional dos candidatos proporcionais, ela é cruel, ela é, às vezes, até mentirosa com os próprios candidatos. Né? Então, eu não estou defendendo aqui uma aristocracia, que deveriam ser eleitos só quem tem anel de doutor. Eu acho importante que a população seja bem representada. E eu vejo em muitos partidos políticos pessoas com conhecimento da cidade. Nem sempre essas pessoas serão as eleitas. Né? E, por vezes, os partidos políticos, isso aí é uma das mazelas que eu vejo no nosso sistema eleitoral, eles acabam servindo apenas de um transporte para eleger pessoas, eles não trabalham uma estrutura partidária, um viés partidário ideológico. A gente vai ter que aperfeiçoar muito ainda a democracia. A gente tem que acabar muito ainda, dar muitos acabamentos, como diria o Rosan Vallon, para a nossa democracia. Dos 7 candidatos à prefeitura, né, ao governo da nossa capital, eu diria que tem 7 pessoas que têm um conhecimento, boa vontade, eu vejo em cada um deles. O problema é quando senta na cadeira que, por vezes, a realidade difere um pouco do discurso. Né? Eu creio nisso, que não é o que você imagina. Né? Eu penso que quando você concorre a uma eleição, no momento que você vai exercer aquela atividade, você vai se deparar em primeiro lugar, com a burocracia, que ela impede muitas ações. Quer dizer, algumas situações que poderiam ser resolvidas rapidamente, elas não serão resolvidas. Esse é um problema. O outro problema, a meu ver, são os acordos e os compromissos. Isso é fato. Né? Isso é um fato. Então, o que acontece? Quando você vai montar a sua equipe de trabalho, você também sofre restrições. Sim, porque você pertence a um partido e você não pode, evidentemente, desprezar aquelas indicações partidárias que lhe ajudaram a galgar lá, né? Aquele posto. Sim. Isso aí tudo eu compreendo. Eu só não compreendo é que nada mude. Quer dizer, nós estamos vivendo isso desde que eu me entendo por criança, né? Porque eu já tinha alguma curiosidade, né? de perceber. Nunca me esqueço que botei a vassourinha do Jânio, criança, e fui à luta.
para que o Jânio fosse eleito, para depois fazer aquele papelão com todos nós, fácil, né? E então não muda, tudo igual. Deixa eu te falar, eu lembro quando houve eu posso tomar um viés internacional? Claro. À vontade. Sim. Deve? Eu lembro quando houve a eleição do presidente Trump lá nos Estados Unidos, há 8 anos atrás, né? Sim. Ele governou 4, agora está 4, então 8 anos atrás. Aí eu lembro que eu fui chamado numa emissora de televisão e o diretor ligou para mim e falou assim: Elcio, por favor, venha explicar esse caos que acabou de ocorrer. Eu falei, mas qual foi o caos? A eleição do Trump lá nos Estados Unidos. Nazaré, eu acredito que tanto faz nos Estados Unidos, como no Brasil, como na França, na Alemanha, na Dinamarca, na Holanda, na Argentina, a democracia que exige o respeito ao diverso, como o Guilherme bem colocou, ela é lenta. Ela não permite mudanças radicais. É verdade. Se você quer mudar radicalmente, eu viria duas maneiras: revolução e golpe de Estado. Eu prefiro... Essas são as mudanças radicais. Prefere que vá devagar. Então, também. Então, a democracia ela é lenta, ela exige o devido processo legal, é mais fácil a mãe chegar, o garoto ver o copo quebrado, dar uma palmada na criança. É mais fácil, não estou dizendo que é melhor, né? Para saber quem quebrou o copo, como é que foi e tal, demora um tempo. Isso requer tempo. Requer tempo, não é, Guilherme? Perfeito. E a democracia, ela exige tempo. Então, ela não vem... e aí eu comentei isso na eleição do Trump. Eu digo, não esperem mudanças. Antes era o Obama, né? Ele estava indo nessa direção. Eu garanto que o Trump não vai nessa direção. Vai nessa aqui, vai mudar pouquinho, né? E foi o que a gente viu. Então, nenhum governo democraticamente eleito ele tem que atentar a tudo isso, essas mazelas do nosso dia a dia. Claro. Então, nenhum lugar onde o sujeito foi eleito democraticamente, ele vai fazer uma revolução. Ele pode até ter planejado isso no plano de governo dele. E aí é isso que gera um certo desgaste em quem está nos ouvindo, na população, porque se frustra. Pô, o plano de governo... Sabe o que eu diria? Canta Cazuza. As ideias não correspondem aos fatos, e aí a piscina fica cheia de ratos. O tempo não para, né? Maravilhoso. Muito legal. É isso, isso um pouco. Deixa eu aproveitar só esse gancho para te perguntar. Do Cazuza? Não. Vamos tentar. Mas ótimo. Viu? Cazuza foi meu contemporâneo de colégio. Olha. Aliás, estudaram no melhor colégio do Rio de Janeiro, né? São José? Santo Inácio. Santo Inácio. Melhor colégio do Rio de Janeiro. Era um bom colégio, né? Tinha outros tão bons, né? Não, era o melhor. Enfim, eu tenho dificuldade com artigo definido, sabia? Melhor, né? Não, mas ele... o que eu disse... Apontado como de não, melhor. eu digo que era como se falava, né? Assim como eu fui aluna do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, também, aí, era considerado um colégio de escola, né? Era difícil entrar lá. Aliás, até hoje eu não sei como que eu passei. Colégio de previsão condicional, né? Olha só, condicional, né? É engraçado. Você é o único. Acho que no mundo, não sei, vamos ver aí. Acho que colégio de previsão condicional. Sim. Pois é, aproveitando essa temática que a gente está falando sobre os problemas da cidade, quando eu estudei ali, a primeira vez criminologia, me formando, aí eu vi a Escola de Chicago. Aí vi que a história da Escola de Chicago era simplesmente o seguinte, né? Que eles tinham a Chicago, que era uma cidade com uma quantidade populacional normal, e de repente, com aquele boom, não é, que aconteceu demográfico no final do século XIX, século XX, não é? Como ela ficava assim, posicionada de uma forma central entre o trem ali, né? Os guetos que eles chamavam. Não era isso não, mãe. Como ela ficava na passagem de várias... É como se ela ficasse centralizando ali a parte dos trens. Era um epicentro, né? É o epicentro dessa coisa ferroviária ali, de todos os Estados Unidos. Então, ela era passagem. Então, o que aconteceu? Ela teve uma explosão demográfica absurda, juntou mais de 15 etnias ao mesmo tempo e começa uma criminalidade alta. Aí o Rockefeller, essa família, fala que é um ambiente perfeito para eu estudar a sociedade e ter uma série de insights e melhorar a cidade. Então, ele investe pesado nessa Universidade de Chicago, que emerge como uma das universidades com maior metodologia da época, com procedimentos diferenciados, né? Centro de pensamento, think tank, né? E
quando eu fui fazer, né, continuar após mestrado, doutorado, fui estudar sempre a cidade de Manaus, sempre quis fazer trabalho sobre Manaus. E aí eu vi essa proximidade. Explosão demográfica no final do século XIX para o XX, com a borracha. Sim. Encheu de etnia aqui, encheu de pessoas de outros lugares, aí ficou essa explosão demográfica muito grande e surgem os problemas. Né? E aí eu sempre me perguntei, será que não Guilherme, cabe? Você foi longe, hein? Porque realmente... E aí, olha só, Nazaré, eu não sou saudosista, eu tenho saudades da aurora da minha vida, da minha infância querida, mas eu não sou saudosista. Vira a página, né? Eu viro a página, indo num viés musical, eu dizia, toca Lulu Santos, eu vejo a vida melhor no futuro. Então olha só, se você pegar... o Guilherme foi lá atrás, ele pegou o boom da borracha que trouxe para cá realmente uma galera, né? O processo de favelização começa ali já, né? E aí... Das invasões, né? Invasões, a favelização ali, você não leva água, não leva esgoto, não leva escola. E se você for ver, se você quiser, eu não quero ser leso, mas eu não quero ser pessimista. A exclusão de crianças da escola, percentualmente, tá? Era infinitamente maior nessa época do que agora. Claro. Você está entendendo? Sim. Então, agora você pode dizer, o pessoal às vezes diz, porque na minha época a escola, eu digo, não, na tua época a escola servia a uma elitezinha pequena. Um grupo muito pequeno. Muito pequeno. Então, nesse aspecto, hoje a escola está atendendo bem mais pessoas do que nessas épocas pretéritas, né? Sim. E aí, Guilherme, somado a isso que você estudou, que você foi lá atrás, no século XIX, começo do século XX, chega a Zona Franca. Hoje nós temos 600 indústrias aqui, né? E aí, se você for ver, Manaus se tornou uma cidade extremamente heterogênea, do ponto de vista que vieram pessoas do mundo inteiro, indústrias do mundo inteiro, pessoas do Brasil inteiro, e o nosso interior esvaziou. Daí que o processo de favelização, a grande maioria são pessoas que vieram não só do interior do Amazonas, como do interior de outros lugares do Brasil, em busca do Eldorado, de um emprego digno, de algo para viver. E aí não tinham onde morar, não tinham onde... Você sabe, eu sempre pensei no seguinte, né? Se seria viável a criação de uma universidade municipal. Não é? Porque a gente tem a Universidade Federal, tem a estadual, que foi o Amazonino, né? Que viabilizou, não é isso? Claro. E aí a municipal? Dele. Porque a gente está nesse grande laboratório que chama Manaus. Me ajuda. Eu acho que existem exemplos exitosos, poucos no Brasil, né? Mas tem, né? São Paulo, né? São Paulo, me parece que em Boa Vista tem uma... Tem também. Eu creio. Eu sou suspeito, né? Eu sou professor universitário, já dei aula na UFAM, na UEA. Hoje leciono na Faculdade de Santa Teresa, já lecionei em todas as faculdades de Manaus. Eu sou um adepto das universidades. Eu adoraria, uma vez eu cheguei a conversar com o Arthur sobre essa possibilidade de uma universidade municipal. Eu acho que nós teríamos condições... Eu sempre vejo isso com aplausos, né? Mas sabe o que ocorre, Guilherme? Eu penso que é importante... A gente tem muitos arremedos, né? Eu adoraria que talvez antes da universidade municipal tivesse escola de tempo integral. Tem prioridades, né? Digamos assim, né? Essa também seria escola de tempo integral. Eu não prioridade. consigo ver uma resposta para a educação de qualquer lugar do planeta que não seja pela base. O início da base. E aí, se nós pegarmos, vamos pegar os 20, a gente pode até botar 30 países com melhor IDH no mundo, né? Eu queria saber qual deles não tem escola de tempo integral. Todos têm. E eu penso que a prefeitura aqui não chega a 15%. Né? Chega a 15%. O Estado está um pouco. No Brasil é uma realidade ainda pequena. Né? Eu adoraria então, para pensar lá na frente, tem que pensar aqui atrás. Outro dia, inclusive, nós estávamos conversando sobre isso, né? E acho que, se lembra que nós falávamos assim, e as crianças que não conseguem vaga nas escolas integrais? O que a família faz, né? Porque a família trabalha, né? Tem que trabalhar. Mas eu queria retornar à questão da escola de Chicago, só para dizer o seguinte, se foi... Isso aí eu não tinha pensado antes. Se a tua tese
teve como base esse estudo da Escola de Chicago, embora eu saiba que você não trata disso na sua não tese. trato. Mas me influenciou muito a peculiaridade dos dois exemplos, né? É muito parecido. Aí eu penso assim, olha, agora, atualmente, a gente está na tríplice fronteira aqui. E aí o crime organizado também está instalado aqui. Então, quer dizer, além de ter crise climática, o fato de que a cidade não tem uma estrutura por causa desse boom, a questão da criminalidade da tríplice fronteira, o dinheiro da Zona Franca. Então, assim, é tanta variável, digamos assim, que eu penso assim, poxa, caberia muito uma universidade aqui municipal, meio que para fazer esse estudo dessa realidade e trazer, como a Universidade de Chicago trouxe, feedbacks. Né? Porque o importante foi isso, foi ela pegar um laboratório cheio, ali, perfeito, humano, né? Que não é artificial, é natural, e trazer uma série de insights, né? De teorias e tudo. Algumas eu concordo, outras eu acho que foram utilizadas pelo establishment de uma forma que não foi muito democrática. Eu acho que, na realidade, talvez as pesquisas não estejam se dirigindo a isso, porque eu acho que tanto a Universidade Federal como a Universidade Estadual têm plenas condições de fazer, aqui, né, até pela formação que se vê hoje dos professores. Inclusive, eu queria ressaltar isso, porque eu vejo que a nossa Universidade Estadual, ela faz investimentos maciços na formação de seus professores. E talvez até eles tenham estudos, mas que nós não conheçamos. Não chega. E eu queria dizer ao senhor... O INPA está aí para isso também, né? Pois é, mas nós não conhecemos... Nem sempre, sim. A sociedade se beneficia desses nós estudos. Não conhecemos os estudos. E eu acho que talvez o que nós devêssemos cobrar é exatamente isso, que houvesse por parte do município um interesse e uma busca nessas instituições por aquilo que é necessário para o desenvolvimento da cidade, para uma melhor atuação da própria prefeitura, né? É o pensamento. Olha só, tem um detalhe muito interessante também, que eu quero expor, que é o seguinte, né? Como a gente vem falando, a gente tem uma série de problemas locais. A gente tem um perfil local muito determinado e peculiar, pela história, pela localização, pela uma série de coisas, né? Mas, ainda assim, a gente tem uma tendência da política de centralizar, não é? É como se fosse assim, existe um centro da política em Brasília, e aí isso irradia para todos os lugares, como a gente vê, muitas vezes, na esquerda e na direita, né, fazendo, digamos, candidatos aqui e trazendo pautas como que importadas, né? São verdadeiros, não digo enlatado porque não é fora do Brasil, né? Mas que vem lá de Brasília, que vem de lá para cá para ser aplicado aqui, não é? Então, como é que você vê isso em relação à identidade da política de Manaus? Porque assim, há um tempo atrás, né, vamos dizer, anos 80, ali eu ainda era uma criança. Mas eu lembro que a nossa política, pelo menos é um achar meu, não tenho certeza total. Nunca fiz um estudo sobre isso. Mas eu vi uma identidade a mais, seja no Gilberto Mestrinho, com o Timão ali, o Boto, não é? Eu via uma identidade nossa na política. E hoje a gente está vendo o quê? A gente está vendo o que está sendo repetido em âmbito nacional na campanha para presidente. É uma impressão errônea minha, equivocada? O que você acha? Olha, eu digo o seguinte... Cadê a identidade da nossa política? Né? O nosso nome, ele já direciona para responder teu questionamento. Nós somos uma república federativa. Só que esse nosso federalismo brasileiro, e tem centenas de países, eu diria que quase isso, né, que são uma federação, mundo afora. A Alemanha é uma federação, os Estados Unidos é uma federação, o Canadá é uma federação, a Argentina é uma federação, tem várias federações de mundo afora. O nosso federalismo ele é extremamente centralizado. O lugar onde nós vivemos, se eu perguntar de quem está nos prestigiando agora, você mora onde? Ninguém vai falar, eu moro na América do Sul. Ninguém vai falar, eu moro no Brasil, eu moro na Amazônia. Você vai dizer a tua rua, o teu bairro, né? E o nosso federalismo não privilegia o municipalismo. A municipalidade, né? Não, é muito fraca. Isso faz com que as identidades locais, a identidade local que deveria ser enaltecida lá em Erunepé, em Tefé, em Borba, acabe
pegando carona dessa centralização. Replicando isso, né? Sim, eu vejo dessa forma. E eu entendo, sabe, Guilherme, que quando se fala em democracia, o nosso modelo de democracia, que é igual ao mundo afora, nós não inventamos a roda democrática, né? Que é a democracia representativa, ela está muito desgastada. Aqui, alhures, né? Se você for ver o número... Tem gente que estuda aí o abstencionismo na Suécia, na Noruega, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. É alto. Por quê? Porque é um desgaste da democracia. E aí você vai dar razão ao Cazuza, né? Porque nesses outros locais também tem um discurso que não corresponde ao fato, né? E as pessoas estão de saco cheio. Então, eu acredito que para essa reconstrução que é necessário, essa reconstrução cotidiana da democracia, você tem que exercitar a cidadania e você tem que tentar horizontalizar a democracia, só que ninguém quer abrir mão. Então, eu defendo muito a ideia de uma democracia participativa, uma democracia de proximidade. Como isso não existe, você acaba criando ídolos, mitos, que o município de Itamaraty, de São Gabriel da Cachoeira, acaba querendo copiar, né? Porque já está muito centralizado, o espaço da grande mídia é para esses ícones, para esses ídolos, para esses mitos, sobra muito pouco espaço para o local, justamente onde nós moramos. Então, Elson, aproveitar que o nosso tempo que ainda nós temos, para te perguntar algo que eu acho super interessante também, bem atual, né, que está acontecendo nessa eleição aqui em Manaus também, que é esse fenômeno do TikTok na política, né? Alguns chamam de TikTokização da política, não é? Explica isso para a gente aí, se isso realmente está acontecendo e quais são as consequências, os impactos. Infelizmente, sim, está acontecendo. Eu diria que essa prática, o TikTok na política, é anterior ao TikTok, né? O TikTok só veio, talvez, pegar essa onda. Por quê? Vamos lá. Você falou, por exemplo, do ex-governador Gilberto Mestrinho, né? Vamos pegar as eleições de 1982, quando ele foi eleito governador, tá? Você observa que há muitos anos no Brasil, a propaganda eleitoral é TikTok. É cada um querendo fazer a sua gracinha, uma musiquinha. Se você pegar hoje, né? Cada candidato a vereador tem sua musiquinha, o candidato a prefeito tem a sua musiquinha, ele faz uma graça, ele tem uma palavra. Quando é que você ouviu um debate, o partido político mostrando o programa dele, o que é que ele vai defender, sabendo que o mandato de vereador pertence ao partido? Mas não, cada candidato tenta mostrar o seu gracejo, alguns se fantasiam. E nós já elegemos personagens. Liricas, né? Sim, por aí vai. Então, eu diria que há muito tempo a nossa democracia está tiktolizada. Exato. Mesmo antes do TikTok, e a propaganda gratuita, que não é gratuita, a propaganda do rádio e da televisão, você vê isso há muitos anos, né? Cada um querendo fazer um gracejo, uma dancinha, uma assessoria de marketing para chamar a atenção do eleitor e pouco debate programático. Então não é nada de novo, é só uma otimização tecnológica. Sim, você está utilizando a tecnologia, mas a prática já é bem anterior. O projeto aí já é antigo. Sim. Queres falar, mãe, sobre? Não quero não. Doutora Nazaré. Sobre esse assunto não. Queria retomar um pouco a questão da favelização, porque o teu trabalho, por isso eu falei da Escola de Chicago, a tua tese foi exatamente a questão do Prosamin, não é? Foi isso que você abordou. E você abordou com profundidade. Mas nós temos alguns locais em Manaus que estão ainda nessa situação. Parece que a Glória, bairro da Glória... Eu diria que vários bairros. Aqui em Adrianópolis, ali atrás... Vários bairros. Ali atrás. Ainda existe, né? Existe. Ainda existe e isso é algo que precisa ser retomado. O chamado bodozal. Não é? Sim, sim. Isso, uma realidade, né? Isso é algo que precisa ser retomado. Eu acho que a questão de moradia, ela, embora hajam tentativas, né, para como é que se Minha Casa Minha Vida, esse tipo de coisa, não tem resolvido
de maneira adequada. Eu acho que esse problema também ocorre no Rio de Janeiro. Ninguém quer ir para longe, ninguém quer sair da cidade. Mas, como você colocou, nós vivemos numa cidade que tem espaço. Sim. E tem espaço para se criar locais em que as pessoas possam ter uma vida adequada, com acesso, né? E por que será que, na realidade, ninguém consegue resolver o problema de moradia? Olha, eu diria que é um dos percalços Brasil afora. Manaus não é a privilegiada. Se você for num dos 62 municípios do interior do Amazonas, isso é uma realidade frequente. E nós vemos a mesma ladainha. A cada seca, a cada cheia, você vê hip-raps, madeira sendo cedida, né? E aí seca, você vê as pessoas com dificuldade de chegar até a beira do rio. Enquanto o Brasil não tratar isso, e mais uma vez, Guilherme, a gente volta para o federalismo, tá? Enquanto não tiver um esforço comum das 3 esferas, eu custa crer que o município de Itamaraty consiga resolver a questão habitacional, e lá é grave também, sozinho. Ele vai ter que ter a ajuda do governo federal, do governo estadual. Então, há uma carência muito grande. Quando você pega Manaus, isso acho que tem até uma progressão geométrica nessas dificuldades. Qualquer lugar decente, um certo número de moradias tem uma praça, um espaço comunitário, né? Manaus cresceu na base de derruba as árvores e constrói de qualquer forma. Você não tem praças nessas invasões, né? E o poder público nem sempre valoriza isso. Ele tenta legitimar, e as pessoas já agradecem muito quando dá um título de terra e tal, essas invasões. E a questão da moradia, eu diria que é um déficit para ser resolvido. E Manaus arrecada, tá? Mas o que arrecada, para resolver esse problema, eu diria que teria que ter uma continuidade nos próximos 20, 25 anos. Continuidade de projetos, né? E projetos sendo efetivados. Só que uma das mazelas da nossa política, Guilherme Nazaré, que eu observo muito, é que muitas vezes tem projetos que são interessantes. Eu não digo que perfeitos, mas são interessantes, são iniciativas que o novo mandatário, quando eleito, ele não quer mostrar a etiqueta do anterior, então ele desfaz aquele projeto para botar a etiqueta dele, aí muda o nome e acaba desviando aquilo que foi estabelecido anteriormente, e a gente vai nesses arremedos. Então, Elcio, aproveitando esses últimos minutos, queria que tu analisasse um aspecto que eu acho interessante, que não é tão novo, não é recente, mas que é uma tendência de alguns eleitores votarem em pessoas que apresentam um claro despreparo para a política, ou uma tarimba nessa área de política, ou mesmo que tem uma história polêmica de vida, que podem ser retratados como esse cara é um louco, mas ainda assim essa parcela vota nessa pessoa. Acho que eu podia dar um exemplo aqui na Argentina, por exemplo, né, de um candidato a presidente que era apresentado como o louco, mas foi lá e venceu. Então me parece que isso é um voto de revolta, mas até que ponto isso é perigoso? Guilherme, olha, isso toca um pouco a ideia do TikTok na política, que você mencionou, né? Então, eu observo que muitas vezes há um fato: a população não é de Manaus, não é apenas do Brasil, o mundo afora está cansada com a democracia representativa. Políticos tradicionais prometem muito, quando eleitos fazem pouco e às vezes viram as costas para a população. Aí chega os loucos. E hoje a gente está vivendo um período de lacração, né? Os loucos soltam um recorte, né? Sim, umas ideias para lacrar. A população cansada com o tradicionalismo, cansada com respostas que não vêm, né? Acabam dizendo, não, vai ser esse daí, vamos ver se... Não dá para ficar no mesmo, que o mesmo não resolveu. Então, vamos experimentar esse louco aí. Talvez esse eterno retorno da política. Infelizmente, o nosso tempo acabou.
E é lamentável, porque eu acho, viu, que Guilherme, Elson, vocês teriam horas Sim. para falar sobre a nossa cidade. Então, eu quero aqui agradecer muito, viu, doutor Elson, pela sua participação, sempre gentil, sempre prestigiando o Pode Tudo. Muito obrigada. E passo a palavra ao Guilherme e depois passo para ele para suas palavras finais. Somente agradecer a todos pela atenção. Até a próxima. Para mim é uma satisfação bater papo com o Guilherme Nazaré, né? Então sempre eu tento acompanhar o Pode Tudo. Sempre que você me manda o link, nem sempre dá para acompanhar ali diretamente. Sempre que eu puder, estou aqui para colaborar. Eu adoro conversar com vocês dois. Tá, e nós com você. Muito obrigada.